O tema do Elas por Elas de hoje são os limites entre estética e saúde. A busca pela beleza não é um crime, mas é fato que existem perigos quando falamos de padrão estético e obsessão por beleza. E aí, vamos discutir o assunto? Vem com a gente, nosso programa está começando agora. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que todos os anos são feitos mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos no Brasil. E as mulheres são responsáveis por mais de 80% desses procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Ou seja, nós somos campeãs nessa busca pelos padrões de beleza, que pode ser muito perigosa, viu? E aí, para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo hoje, aqui no estúdio do Elas por Elas, a cirurgiã plástica, doutora Ana Cristina, e a psicóloga, doutora Maiara Ramos. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu costumo chamar todas as nossas entrevistadas de meninas. Eu espero que vocês não se importem. Amém. Tudo bem? Então, sejam muito bem-vindas ao estúdio do Elas por Elas. É um prazer imenso recebê-las aqui. E eu vou começar, então, o nosso bate-papo com a doutora Cristina, Ana Cristina, perguntando para você, é fato que as mulheres são as que mais procuram aí, que nós somos as campeãs quando o assunto é procedimento cirúrgico, quando o assunto é procedimento estético? É isso mesmo? E quais são os mais procurados, doutora? Então, normalmente a procura realmente são das mulheres mesmo, não que os homens não procurem, né, também. Mas a maior procura realmente é feminina. E são inúmeros procedimentos, sejam procedimentos considerados hoje em dia preventivos, né, exemplo assim de um botox, ou até um preenchimento, e a parte cirúrgica realmente, né, uma procura muito grande por mamas, realizar a inclusão de próteses de silicone, lipoaspiração, abdominoplastia. Então, são inúmeras cirurgias que são frequentemente procuradas pelas mulheres para serem realizadas. A gente conversava aqui antes de começar o nosso programa que a nossa ideia, trazendo esse tema para ser discutido hoje no Elas por Elas, não é de forma alguma demonizar essa questão dos procedimentos estéticos. Afinal de contas, a vaidade não é ruim, não é uma doença, não é mesmo, doutora Maiara? De jeito nenhum, de forma alguma. Inclusive faço também, né, procedimentos. É sempre bom a mulher estar se cuidando. Isso também quer dizer que ela se ama, né? O auto-amor quer dizer autocuidado também, né? Então essa parte de você procurar atividade física, até mesmo procedimentos para ajustar aquilo que você não está tão satisfeita assim, faz parte também do auto-amor, né? Então não tem problema nenhum. A gente busca realmente ajustar aquilo que a gente não está tão satisfeito assim. É super normal isso, faz parte da autoestima também. Pois é. Mas aí existe uma linha realmente tênue, né, nessa busca entre saúde e obsessão. E é exatamente isso que a gente quer discutir hoje. Mas antes, de fato, de começar essa discussão, eu gostaria de dar voz às mulheres. Afinal de contas, esse é o intuito do nosso programa. Dar voz às mulheres, tanto que o programa é apresentado por uma mulher, nossas entrevistadas são mulheres, e a gente costuma sempre trazer aqui a opinião delas. Então, vamos às ruas da cidade. A gente foi ao shopping, a um dos shoppings aqui de Maceió, para procurar saber se as mulheres tivessem essa oportunidade, se elas pudessem escolher, o que elas mudariam no próprio corpo. Será que elas mudariam algo? E aí, o que é que você acha? Vamos descobrir. A beleza interfere na nossa felicidade e, é claro, afeta muito mais as mulheres do que os homens. Provavelmente porque nós somos mais julgados pela nossa aparência física, e é por isso que o Elas por Elas de hoje está nesse shopping da capital alagoana e quer saber, se você pudesse mudar algo no seu corpo, o que você mudaria? Você é feliz com o seu corpo, com a sua aparência? Sou feliz, sim. Mas se você pudesse mudar algo, o que você mudaria? Eu acho que tudo que é bom pode melhorar, né? Então eu faria alguns ajustezinhos assim de leve, tipo no nariz, nos seios, só isso mesmo, assim. Então, se você tivesse assim, a oportunidade de fazer uma cirurgia plástica, um procedimento mais invasivo mesmo, você teria coragem de fazer isso?
Eu tô pensando no futuro, quem sabe, né? Mas eu acho que sim. Você é feliz com seu corpo, com a sua aparência? Sou sim. E se você pudesse mudar algo, o que você mudaria? Acho que no momento nada, tô bem satisfeita. E se você tivesse a oportunidade de fazer alguma plástica, algum procedimento estético, assim, você teria coragem? Você mudaria alguma coisa, não? Não faria não. Você é feliz com seu corpo, com a sua aparência? Mais ou menos. Eu tenho um pouco de coisa com o meu nariz. Então, se você pudesse mudar algo, seria isso? Eu faria uma rinoplastia. E nós vivemos numa época de redes sociais, né, que somos totalmente influenciados com isso. Não sei se você costuma, né, estar por dentro dessas coisas, mas você se sente afetada com esses padrões que nós colocamos? Sim, muito. Eu até dei um tempo mais da rede social por causa disso. Porque a gente se sente muito pressionada a ter aquele padrão estético, ficar sempre bonita. E eu acho que a gente tem que se sentir bem consigo mesma e não ligar tanto para os outros, né? Tem que começar a se sentir bem por si mesma. Você é feliz com seu corpo, com a sua aparência? Sou feliz. Mas se você pudesse mudar algo, o que você mudaria? Ficar mais magra. Em algum momento da vida, né, a mulher ela pensa em não querer aumentar o peso, né, e sim manter o peso. Você é feliz com seu corpo, com a sua aparência? Olá, hoje sim. Já passei por um processo de emagrecimento, mas já cheguei no peso ideal e hoje sim estou satisfeita com o meu corpo. Mas se você pudesse mudar algo em você, o que você mudaria? Sim, eu tenho um sonho desde criança que era fazer meu nariz, né? Quando eu fiquei mocinha, adolescente, e eu tive vontade de fazer rinoplastia. Acredito que vai fazer até ano que vem. E com as redes sociais, né, querendo ou não, a gente fica muito pressionada. Você acha que isso tem alguma influência em você, basicamente? Acredito sim. Hoje em dia a mídia social, ela apela muito pelo padrão perfeito. Muitas mulheres, elas buscam isso. E eu acredito que ela está cada vez mais apelativa pra gente usar manequim 38, mas eu acredito que hoje a aceitação, ela tem que ser maior do que a tendência. Se você pudesse mudar algo em você, o que é que você mudaria? O rosto. O que é que você mudaria assim no seu rosto? Eu tirava um pouquinho daqui, das rugas, aqui assim, perto da maxilar, um botoxinho, né, para melhorar mais, para a gente ficar bem com a vida, né, e com a gente mesmo, a autoestima, né. Se você pudesse mudar algo no seu corpo, o que é que você mudaria? Eu mudaria era o meu rosto. O que é que você mudaria assim no seu rosto? Assim, meu nariz, eu gostaria. Uma arrumadinha aqui, uma esticadinha ali. Parece que nós nunca estamos realmente satisfeitas com a nossa aparência, né? Para mim, por exemplo, é uma preocupação constante. E para você aí de casa, você está satisfeita ou você mudaria algo em você? Olha, duas coisas me deixaram impressionadas nessa reportagem. Eu não sei se vocês concordam comigo. A primeira foi, apenas uma entrevistada disse que não mudaria nada, que estava totalmente satisfeita, que se ela tivesse a oportunidade, que se ela pudesse escolher fazer um procedimento estético, uma cirurgia, ela negaria, ela não gostaria de mudar nada, apenas uma. E olha que a gente entrevistou bastante gente, né? Várias mulheres foram aí ouvidas. E muitas mulheres falaram do nariz, né, doutora? A doutora até se impressionou que muitas sabiam, inclusive, o nome da cirurgia, então, rinoplastia. Provavelmente já tinham pesquisado sobre, Já né? tinham pesquisado sobre. Eu vou, inclusive, comentar, eu já comentei aqui com as nossas entrevistadas, que eu também, quando era adolescente, tinha vontade de fazer cirurgia no nariz. Era algo que eu conversava muito com a minha mãe, com o meu padrasto, que inclusive é médico, é cirurgião plástico. Mas com o passar dos anos, foi uma coisa que eu fui deixando para trás. Eu, inclusive, comentei aqui com elas que acredito que foi um processo de aceitação, que eu fui me gostando mais, me aceitando mais, e hoje deixou de ser uma prioridade para mim. Pode ser que um dia eu ainda faça, que essa vontade volte, né, doutora? Acho que isso é até normal. Sim. Mas hoje eu realmente não é uma prioridade. Acho que se eu tivesse o dinheiro para fazer, se eu tivesse o tempo disponível, eu usaria de outra forma, sabe? Eu não investiria desse jeito. Mas voltando então para a nossa discussão, doutora Mayara, o que eu queria entender é o seguinte: a partir de que momento
é que essa busca pelos padrões de beleza, essa vontade de mudar algo no próprio corpo, ela passa a ser disfuncional. Quando é que isso gera realmente algum tipo de preocupação? Quando é que a gente tem que ter um olhar diferenciado para aquele comportamento? Certo. A gente é normal, como já foi dito aqui, né? Essa busca pela melhora é natural da mulher, é natural do ser humano, na verdade. Mas a gente tem que entender que existe um limite ali, né? Quando você começa a projetar nessa busca pela perfeição, que aquilo ali vai trazer a tua felicidade, né? Então, felicidade vai muito além daquilo ali. Então, às vezes, tem pessoas até mesmo que fazem cirurgias plásticas e se sentem insatisfeitas no final, né? Porque não era exatamente aquilo que ela estava buscando, né? Como a doutora falou, né? Anteriormente a gente estava conversando de pessoas que às vezes buscam para agradar o outro, né? Para agradar o marido no casamento, achando que vai salvar o casamento, e não era na verdade aquilo, né? Então, essa busca irreal da perfeição acaba frustrando muitas vezes. Pois é, doutora Ana, e inclusive era sobre isso que eu queria conversar com você. Essa seria a minha próxima pergunta. Qual é o seu procedimento no consultório, na faculdade também, afinal de contas a senhora também é professora acadêmica, né? Quando você recebe uma paciente, como você trata essa questão? Você tem uma conversa antes para entender de fato qual é a necessidade, se aquele paciente realmente precisa daquela cirurgia, se existe algo ali por trás, se tem alguma disfuncionalidade, não sei nem se essa palavra existe, sim. Acredito que sim. Mas você tem esse olhar mais humano, né? Pelas nossas conversas anteriores eu já pude perceber isso, até por alguns casos que a senhora já comentou aqui, da própria faculdade que a senhora trouxe. Então, na verdade é muito importante a gente fazer uma anamnese, que é a conversa do médico, né, com o paciente bem completa, porque nesse momento a gente vai conseguir buscar, né, quais são os anseios do paciente. Então, a partir do momento que a gente buscar entender o que aquele paciente deseja com aquele determinado procedimento, com aquela determinada cirurgia, aí a partir disso a gente tem que confrontar o que ele deseja com o que é possível de ser feito. Porque às vezes realmente o paciente ele traz alguma projeção irreal de alguma coisa que não vai ser possível alcançar dentro das possibilidades individuais dele. Porque às vezes vai trazer o nariz de uma atriz, a mama de uma colega e diz, eu quero igual. Mas aí para ser igual eu teria que ter as mesmas características, a mesma pele, a mesma elasticidade. As pessoas são diferentes, exatamente, né? Eu quero esse nariz, eu quero determinado formato de rosto. Então, assim, algumas coisas são possíveis a gente fazer semelhantes, mas nunca idênticas, né? Até porque se a gente olhar o nosso organismo como todo, ele é como um todo assimétrico. Um olho não é igual ao outro, né? Uma orelha não é igual a outra. E a gente vai vendo que a gente tem já essas nuances, essas diferenças. Então, a gente precisa ter esse esclarecimento com o paciente, porque alguns realmente chegam com alguns transtornos de identificação pessoal, por exemplo, que tem um transtorno que chama de dismorfia corporal, que a pessoa, muitas vezes, ela não identifica a beleza nela, então ela está sempre buscando alguma coisa que acha que sempre está ruim, e aí você observa que aquela pessoa está linda, e ela não tem necessidade de fazer aquela determinada intervenção. E aí você precisa mostrar isso para o paciente, e, às vezes, não abordar do ponto de vista cirúrgico ou de qualquer procedimento, porque, igual ela estava pontuando, né? Às vezes o paciente está com aquela busca porque ele tem uma queixa, uma insatisfação que não é ligada à cirurgia diretamente. E aquilo ali não vai ser resolvido através da intervenção cirúrgica ou de nenhum procedimento. Exatamente. Então é importante um problema, saber identificar isso. É um problema mais profundo, né? Quantas pessoas eu recebo mulheres, né? Como eu já disse aqui, 80% normalmente das minhas pacientes são mulheres. As mulheres hoje têm mais facilidade de aceitar essa necessidade da terapia, né? Então, mulheres que são muito bonitas, né? E que estão insatisfeitas, que não se acham, não conseguem enxergar a sua própria beleza. Não né? se reconhecem, exatamente, né? Então, ela projeta, muitas vezes, valores numa autoimagem que está completamente distorcida ali. Elas não conseguem ver a sua real beleza, né? E o valor, ela não pode ser ditado somente nisso, né? Hoje em dia, como eu estava falando anteriormente, as redes sociais
sociais, ela prega muito isso, né? Então, às vezes, inclusive, a gente uma entrevistada nossa falou sobre isso, né? Exatamente. Então, há muito essa comparação, né? E a gente não deve se comparar, a gente pode até se inspirar, como eu me inspiro também. Eu acredito que vocês também têm, né, algumas mulheres específicas que vocês se inspiram, mas isso também deve ter um limite, é me inspirar, mas não me diminuir com relação a isso, né? Me inspirar é admirar, é achar bonito, mas também reconhecendo a nossa própria beleza. Pois é, eu queria trazer agora um vídeo da atriz Marieta Severo. É o seguinte, gente, esse vídeo, ele viralizou no Instagram. Ele é um trechinho da entrevista que a atriz Marieta Severo concedeu à revista Marie Claire. E ele, como eu falei, viralizou no Instagram, viralizou nas redes sociais. E eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada porque eu achei muito tocante. Eu achei que o recado que ele traz, sabe, a mensagem é muito especial para esse assunto que a gente tá discutindo aqui hoje. Dá só uma olhada. O que move, eu acho, a gente sempre, eternamente, é a curiosidade, a vontade de aprender. Quando você começa a perder isso, aí sim você acaba. Em qualquer idade. O grande pânico não são as rugas. Eu me cuido, eu passo as coisas, faço laser para tirar mancha, porque eu sou aquela do sol, né? Eu posso estar toda enrugada, mas eu quero meus neurônios todos funcionando a 1000, porque aí eu vou inventar a minha vida, entendeu? Quando você perde isso, você não pode mais inventar a sua vida. Eu com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, eu não me preocupava com ruga e com velhice. Vocês com 20 anos já estão querendo botar botox para ruga que talvez venha. Então isso é muito cruel. Jovens, não se olhem menos no espelho. Eu tenho uma certa preocupação em como serão os egos. O que vai ter que acontecer na vida dessas pessoas? Você é linda, você é maravilhosa, você é sensacional, você é incrível. Pois é, eu gostei muito dessa mensagem, especialmente porque eu me identifiquei bastante, porque é o seguinte, lá vai eu falar só de mim aqui nesse programa, né? Eu já falei do meu nariz, agora eu vou falar do meu bigode chinês. Eu me incomodo muito com o meu bigode chinês também. Pra quem não sabe, bigode chinês é essa região aqui, não é isso, doutora? Eu tô falando certo? Sulco nasogeniano. Isso, olha, tem um nome específico aí. E eu pensei assim uns meses em fazer preenchimento, né? Isso que faz aqui, em fazer preenchimento. Já pensei também em colocar botox aqui nas minhas ruguinhas do riso. Mas aí quando eu fui procurar saber, eu sou muito curiosa, então quando eu fui procurar saber, eu vi que esses procedimentos, eles com o tempo, eles vão meio que saindo e você vai tendo que refazer. E aí eu fiquei com muito medo de ficar refém, sabe? De ter que ficar fazendo isso sempre, que isso me incomode sempre. Então, eu não queria isso, ficar refém desses procedimentos. E aí eu pensei, vou fazer aquele processo de me aceitar, de me gostar mais, sabe? De me gostar do jeito que eu sou e deixar pra me preocupar com isso um pouquinho mais lá na frente. Tá dando certo. Às vezes eu me olho, tem dia que eu me olho e digo, ai, que raiva desse bigode chinês. Mas até então eu tô conseguindo me segurar. E aí quando eu vi esse vídeo, eu me identifiquei um pouquinho com ele, sabe? Assim, se olhem menos, você tem 30, 40, 20 anos, não se preocupa tanto com isso. Por isso que eu resolvi trazer essa mensagem, porque eu achei realmente muito legal. E aí quando eu vi esse dado também da Sociedade Brasileira de Cirurgia, que nos últimos 10 anos, olha só que dado assustador, o número de jovens, né, que enfim, está procurando procedimentos estéticos aumentou 141%. Né, jovens aí entre 13 e 18 anos. Então, os jovens estão cada vez mais preocupados também com a aparência, com essa busca aí pelos padrões de beleza. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião, né? Tanto em relação a esse aumento da busca pelos padrões de beleza dos jovens, quanto ao vídeo da Marieta Severo, que eu sei que você tem algo a dizer que ela estava me falando aqui enquanto o vídeo estava passando. Então, na verdade, hoje em dia a gente tem possibilidades de fazer realmente uma prevenção até para que a pessoa envelheça de uma melhor forma. Não é que a gente vai impedir o envelhecimento, não impedir de que alguma pessoa venha a ter as suas rugas naturais, né, o seu envelhecimento natural. Mas a gente pode primar para o envelhecimento de uma forma melhor, mais saudável, mais bela.
Então, é aquilo que a gente fala, né? Não cometer os excessos e fazer de forma com que seja harmônico. E, na verdade, os jovens estão procurando mais porque hoje em dia a gente tem possibilidades de fazer abordagens em pessoas mais novas, né? Que eu estava comentando no vídeo da Maria de Severo, que ela falou, quando eu tinha 20, 30, 40 anos, eu não me preocupava com isso, mas porque naquela época a gente não existia botox, não existia preenchimento naquela época. Então, assim, talvez não existisse a preocupação dessa geração por não haver esses procedimentos naquela época. Mas o que a gente só tem que tomar cuidado são com os excessos, com os exageros. Agora, podendo fazer de forma regrada, de forma adequada e harmônica, consciente, né? Consciente, exatamente, eu acho que é extremamente favorável e saudável e belo, né? Mas aí tem só o cuidado que você falou, né, de se tornar refém disso, né? Como já foi falado aqui novamente, né? Hoje as redes sociais, ela traz muito esse senso de comparação, né? Os jovens buscam pertencer, né, a algum grupo social. Então, isso acaba afetando muito a autoestima, né? Então, os jovens acabam realmente se tornando muitas vezes refém. Então, a gente realmente tem que ter cuidado com esse limite, fazer isso com uma certa consciência, né? Entender que aquilo ali faz parte, sim, da autoestima, mas às vezes as pessoas focam muito apenas nisso. Pegando esse gancho, então, doutora Mayra, você acredita que é importante uma pessoa, por exemplo, principalmente um jovem, né, que decide fazer um procedimento cirúrgico, eu não diria nem apenas um procedimento estético, mas um procedimento cirúrgico que é mais invasivo de fato, você recomendaria que uma pessoa, e você também, doutora Ana, que essa pessoa fizesse um processo terapêutico antes para se entender melhor, né? Cuidasse tanto da saúde mental quanto está cuidando ou pretende cuidar da aparência? Sim, com certeza, exatamente para ele se autoconhecer também, porque às vezes ele está achando que aquilo ali vai resolver todos os problemas da vida dele, que aquilo ali vai tornar ele mais feliz, e muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes você só ser mais bonito de alguma forma, ter um nariz mais inflado, não vai trazer de fato aquela felicidade. Muitas vezes, claro que ajuda na autoestima, né? Mas não é somente aquilo, né? E a pessoa precisa também se conhecer. Às vezes a gente quer mostrar, né? É muito mais pelo outro, né? E você às vezes não tá se aceitando, então pode ser exatamente muito frustrante não conseguir alcançar isso, né? Então ela falou uma questão muito interessante, né? Eu quero a minha saúde mental, não sei como foi que ela falou, algo semelhante, né? Então quando a gente se decide ser feliz... Quero meus neurônios, né? Ativos. Exatamente, né? Então assim, eu costumo dizer, né? Escolha ser feliz, né? E todas as outras escolhas vão ser mais fáceis de serem tomadas, né? Se a sua felicidade estiver em primeiro lugar, você não vai estar mais buscando isso pelo outro, né? Satisfazer algo que foi imposto pela sociedade. Você está fazendo isso por você. Para a gente encerrar nossa discussão, doutora Ana, eu queria muito que você falasse um pouquinho, para encerrar, sobre aquele caso das suas alunas e da sua irmã também. Não sei nem se podia falar, mas já estou falando. Dessas pessoas que chegam para você e que você tem esse olhar, né? As pessoas chegam para você e dizem, doutora, já que sabem que a senhora é cirurgiã, e dizem, eu queria mudar isso, queria mudar aquilo, e você tem esse olhar, né, de chegar e dizer, mas por quê? Né? Se olha com outros olhos, você é tão bonita, você tem isso, você tem aquilo, você acredita que isso é importante, ainda que esse seja o seu negócio? Então, com certeza. Inclusive, tem um colega, cirurgião plástico, que uma vez ele citou uma frase que ele dizia que ele tinha ganhado dinheiro com os pacientes que ele tinha operado, mas que ele tinha ganhado realmente o renome, a fama com os pacientes que ele não tinha operado, né? Porque, na verdade, a gente, como cirurgião plástico, não é só operar aquele paciente, a gente precisa dar um direcionamento, porque aquele resultado que ele espera obter, ou até o resultado que a gente vai alcançar com determinado procedimento, a gente precisa esclarecer isso bem com o paciente. Então, às vezes o paciente ele chega com uma queixa que a gente observa que não tem necessidade daquela abordagem, daquela forma que ele espera. Então, às vezes a gente fala assim, olha, mas seu nariz é bonito, combina com o seu rosto, né? Porque às vezes fala, eu quero tirar isso, quero tirar aquilo, quero levantar, quero afinar, quero... Aí você mostra que existe uma proporção com o rosto, que caso você altere muito como a pessoa deseja, que talvez não fique harmônico,
Então a gente precisa de ter esse bom senso, dessa visualização da harmonização do rosto do paciente, realmente fazer de acordo com o que seria interessante para ele. E às vezes, inclusive, assim, não negar, né? Contraindicar talvez aquele procedimento que aquela pessoa esteja procurando. Naquele momento a gente vê que realmente não tem necessidade de ser realizado. Perfeito. Só para complementar, né, a gente tem que ter cuidado para não se fragmentar. Nós não somos partes, nós somos o todo, né? Então, às vezes a gente coloca uma lupa naquele defeito e a gente acaba se vendo através daquilo que a gente está aumentando muitas vezes, né? Então, foca também em outras partes boas, em outras partes que você admira no teu corpo, na tua autoestima, tanto fora como dentro também. Né? Então, olhe para você como um todo. O teu valor ele vai muito além do que o que você vê no espelho, né? Repetindo mais uma vez. E se mesmo com tudo isso, né, com o autoconhecimento, enfim, com tudo, você ainda assim sentir que quer mudar, que vai se sentir melhor, né, que de fato aquilo ali vai te fazer se sentir mais segura, mais bonita, então vai lá e faz. Afinal de contas, como a gente deixou bem clara a nossa ideia aqui, a nossa discussão, e eu acho que a gente conseguiu, não é demonizar os procedimentos estéticos, os procedimentos cirúrgicos, é apenas colocar uma luz, né, sobre esse assunto de que existe um limite realmente entre a saúde e a obsessão, né, e enfim, e o exagero, pois é, e algum outro tipo de problema. Mas é isso, mas que quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, tá tudo bem. E eu agradeço muito a presença de vocês, os esclarecimentos, as dúvidas que vocês tiraram aqui pra gente, a presença, a participação. Muito obrigada e sejam muito bem-vindas sempre aqui no Elas por Elas. Obrigada a você, foi ótimo participar aqui, né? Foi muito enriquecedor também conhecer um pouquinho da doutora aqui. Quem sabe a gente faz um procedimento depois, né? Pois é. Eu já tô animada, viu? Obrigada pelo convite. Eu acho que é uma pauta super importante, né? Que ultimamente está realmente em muita discussão. E aí foi ótimo poder estar aqui nesse momento compartilhando essas ideias aí com vocês. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e eu aguardo você na nossa próxima edição. Um beijo grande. Tchauzinho.